A paz do Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que é o Espírito que dá vida, que é o próprio Deus, esteja na tua vida e na minha vida. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos ler hoje o livro de Hebreus, capítulo 2. Deus, Criador dos céus e da terra, Ele é o profeta, Ele é o Senhor, dentro do espírito humano daqueles que creram e o receberam. Ele também é o sumo sacerdote das nossas almas. Deus, lá no deserto, deu a planta do tabernáculo, da tenda, da barraca, aonde foi colocado a caixa, a arca da aliança, aonde dentro daquela caixa havia as tábuas, escrita pelo próprio Deus, os 10 mandamentos. Era o testemunho de Deus no meio do povo de Israel. E só quem podia adentrar para dentro dos santos, aonde estava a arca, era Moisés, a hora que ele queria, e o sumo sacerdote, uma vez por ano. E na sala antes dos santos havia uma antessala, o santo lugar, aonde todos os sacerdotes poderiam adentrar. E isso era separado por véu. Então, quando você chegava no tabernáculo, a tenda, tinha 2 compartimentos. Do primeiro véu, você entrava, tinha o santo lugar. Depois tinha um outro véu, aí tinha um outro compartimento, o lugar santíssimo, ou santo dos santos, onde estava a arca. E só o sumo sacerdote podia entrar ali. Quando o templo foi construído, templo físico de pedras por meio de Salomão, esse tabernáculo, essa barraca deixou de existir e a arca foi transferida de dentro dessa tenda para dentro do templo, que também tinha esses compartimentos. Santo lugar, primeira sala, e a segunda sala, o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, onde estava a arca. E isso era separado por véu. Lá no templo tinha a porta da entrada. Lá na barraca tinha o véu. Na segunda parte, lá no templo, tinha o véu. E lá no tabernáculo também tinha o véu. A cortina que separava um lugar do outro. E o Senhor diz que nós somos um reino de sacerdotes. Nós somos sacerdotes que vamos nos tornar reis em Apocalipse. E como sacerdotes, estava bloqueada a entrada para dentro dos santos, ou lugar santíssimo onde estava a arca. Mas com a morte, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele rasgou de alto, de cima para baixo, aquele véu. E essas 2 salas se tornaram uma sala só, ou uma sala americana, que tem acesso à sala e à cozinha ao mesmo tempo. E o Senhor abriu para que todos os seus sacerdotes tenham acesso livre a Ele, que é o sumo sacerdote. E é esse sumo sacerdote que nós devemos ouvir e dar atenção. Ele é o Senhor, Ele é o profeta, Ele é o Espírito. Aqui em Hebreus 2, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. O diabo, quando ele não consegue nos matar, ele tenta nos distrair, desviar a nossa atenção do foco. Qual é o foco? Nós sermos um sacerdócio real. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? A qual, começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram? O diabo será colocado no lago de fogo. Esse é a sua recompensa, seu salário.
E o Senhor falou por meio dos profetas que ele viria como um homem. E essa palavra firme se cumpriu. E nós já falamos no capítulo anterior que Deus envia os seus anjos para nos servirem, para nos conduzirem à salvação e nos protegerem, e nos levarem por esse caminho do sacerdócio real de sermos reis. Então esses anjos, o Senhor, que não se rebelaram, tem uma incumbência de nos conduzir. Como é que nós vamos escapar dessa tão grande salvação? Então, o poder de Deus é o Evangelho. E o Evangelho é uma pessoa viva, não é contar um fato. É a pessoa receber Deus dentro dela, ela recebeu o Evangelho, o Criador, o Senhor. E aí começa a salvação de Deus no nosso interior. E hoje, os que pregam a palavra são como os apóstolos, aqueles 500 que foram enviados por toda a terra, depois da ressurreição do Senhor, para que muitos possam ouvir a palavra. E o Senhor diz que a sua palavra não volta vazia. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres. Deus fez muitas maravilhas por meio dos apóstolos. E Deus vai voltar a fazer por meio daqueles que são puros de coração, que vivem o Evangelho para a manifestação do derramamento do Espírito dele em toda a terra habitada. E nós, como seres caídos, que temos a vida de Deus, precisamos tomar o devido cuidado para que a soberba e o orgulho não suba para a nossa cabeça e nós não incorramos no julgamento que Deus deu para o diabo e os seus anjos, que o orgulho subiu para a cabeça deles. Por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Ele usou os apóstolos para se derramar como Espírito, milagres, prodígios, para que o povo visse a diferença entre quem é Deus, o Criador, que é o Senhor Jesus, e as coisas que o diabo arruma todo dia para enganar. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Então nós temos o mundo passado, o mundo que vivemos e temos o mundo que há de vir. Na eternidade passada, no princípio da eternidade passada, não tinha o diabo, Satanás, os anjos caídos. Todos eram seres criados para a vontade de Deus. Mas alguns, por receberem autoridade aqui nesse planeta, se tornaram seus inimigos. Se rebelaram. E aí Deus teve a primeira criação aqui nessa terra, que foi entregue para esse grupo de anjos, para governar, onde o seu chefe é Lúcifer. E ele corrompeu aquela criação. E aquela criação, se toda ou em parte, seguiu Satanás. E Deus destruiu aquela criação. Aí acabou o mundo de outrora. Aí o Senhor, Deus Todo-Poderoso, nos criou a sua imagem e semelhança para expressá-lo aqui na terra, no lugar do anjo que se rebelou. Aí então nós temos o mundo presente. Mundo passado, mundo presente. E o homem, por ter sido enganado pelo diabo, caiu. E ele tem a natureza de Deus e do diabo dentro do seu próprio corpo. Por isso que você é bom e ruim ao mesmo tempo. Deus criou o homem para governar esse planeta no lugar de todos aqueles que se rebelaram na eternidade passada. Mas por o homem ter sido enganado, nós estamos sujeitos à atuação do diabo e os seus seguidores. E sofremos angústias na nossa carne, na nossa alma, no nosso espírito, por causa desse espírito maldito do diabo que atua nos filhos dos homens. Mas ele não frustrou o plano de Deus. Deus mesmo veio e se fez homem e disse que há de vir. E ele virá. E quando o Senhor voltar, esse Satanás será preso por 1000 anos. E ainda estamos no mundo presente, mas agora é a era do reino, porque o diabo foi preso, e Deus vai expressar o seu reino aqui na terra, por meio dos salvos, redimidos, vencedores,
administrar esse planeta no lugar do diabo e os seus anjos. Mas quando terminar o milênio, que o diabo for colocado dentro do lago de fogo, nós teremos o mundo que há de vir pela eternidade. Mas no reino milenar, após a prisão de Satanás, nós vamos ter o antigozo do mundo que há de vir pleno, aonde Satanás foi colocado na lata do lixo no lago de fogo. Então, não foi a anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. A quem é que sujeitou? Ao homem. Mas qual homem? O que seguiu o diabo ou seguiu a Deus? Aí. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Não sei se você já teve a oportunidade de viajar de avião de um país para o outro, de um estado para o outro, aonde a aeronave vai acima das nuvens. De lá você consegue perceber quão insignificante nós somos. Bem provável que nós seremos como um vírus, uma bactéria em tamanho e dimensão microscópico aos olhos do Criador. Imensidão tão grande. Você não consegue nem visualizar as cidades grandes, muito menos os seres humanos, que é como um pozinho da balança, um grãozinho de areia. E Deus se lembra de nós, da nossa pequenez, e Deus quer entregar para esse grãozinho de areia o reino, o mundo que há de vir, como governantes eternos, que vai ter um antigozo no reino milenar. Então o homem, aqui olha, é uma revelação gloriosa. O mundo que há de vir será entregue para o governo dos seres humanos, que creram, receberam, serviram e foram fiéis a Deus, no lugar do inimigo dele, Satanás. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? O que nós somos? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Veja, para eu me locomover eu preciso andar, preciso entrar num carro, num avião. Os anjos são espíritos. Eles estão aqui e vão lá rapidinho, porque não há questões físicas que os limitam, porque eles são espíritos ministradores de Deus. E nós somos físicos, nós não conseguimos atravessar a parede. Mas, na ressurreição, no arrebatamento, nós seremos como os anjos. E nós teremos o reino nas nossas mãos. Deus ele vai entregar o mundo que há de vir para o homem, a igreja, o povo dele, o reino dele, governar essa terra. Tu o fizeste menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre todas as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhes sujeitaste debaixo dos pés, porque nós somos o corpo de Cristo, e o diabo está debaixo dos pés da igreja. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não seja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Então, com os nossos olhos humanos, com a nossa mente humana, carnal, como pode isso? Guerra, fome, peste, pandemia, desastres, coisas sobrenaturais. Nós achamos que ainda não percebemos isso, nós não conseguimos ver. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Mas isto é visível para nós, que o Senhor veio, morreu, ressuscitou e está dentro de mim como Espírito. Isto se torna a nossa esperança, de que todas essas palavras irão se cumprir nas nossas vidas. O mundo será entregue nas mãos daqueles que crerem, receberem e forem fiéis ao Senhor. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas
e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe deles. Então, o Senhor vai nos levar para a glória. Por meio das aflições, Ele vai nos limpar, vai nos purificar, porque Ele quer nos consagrar como reis simples, puros, sinceros. E nós vamos seguir o nosso príncipe, que é o próprio Senhor Deus Criador, como homem-deus, Deus-homem, Jesus. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos um. Olha que maravilha! Nós seremos um com o Senhor pela eternidade. Por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Imaginou nós, pecadores, traidores, sujeitos a todo tipo de concupiscência, o Senhor não se envergonhar de nos chamar irmãos? Vocês são meus irmãos. Vocês estão sujos, não estão preparados, mas eu vou limpá-los, eu vou prepará-los e vocês reinarão junto comigo pela eternidade. Dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui, a mim e os filhos que Deus me deu. Então o Senhor diz na sua palavra que todo aquele que o Pai recebe, que o Filho recebe, ninguém toma da mão dele. Então, nós precisamos louvar e adorar que o Senhor vai completar essa obra em cada um de nós. A menos que nós queremos ser enganados pelo diabo. E depois que descobrirmos que estamos sendo enganados, continuarmos naquele caminho. Esse será nosso prejuízo. Louvado seja o teu glorioso nome, Senhor. Porque esta palavra está para se cumprir. O Senhor está prestes a entronizar todos os homens, os seres humanos, que creram e te receberam e te serviram com fidelidade. E nós seremos como os anjos e governaremos essa terra no lugar de Satanás e os seus. Nós estamos nesse processo, Senhor, de salvação e santificação. Ajuda-nos, Senhor, para que nós não atrapalhemos a Tua obra no nosso espírito, na nossa mente, no nosso coração. Te adoramos, Senhor, porque essa palavra se cumprirá em nós. Assim como Maria e Isabel disseram, cumpra-se, Senhor, a sua vontade em mim. Nós também estamos aqui. Cumpra, Senhor, essa palavra em mim. Esse é o nosso coração. Somos teus irmãos, Senhor, pela tua graça. O Senhor nos honra pela tua misericórdia, pelo teu sangue. Ajuda-nos, Senhor, a não te envergonharmos aqui na terra. Ensina-nos a reinarmos sobre o teu inimigo nesta era. É isso que nós te pedimos. Amém. Que é o homem para que dele te lembres? Que é o homem para que entregues o governo, o mundo que há de vir? Nós já estamos na fase final do mundo presente, porque o mundo passado já passou. Mas o presente está para se findar. E o mundo que há de vir está para começar com a volta gloriosa do Senhor. Que o Senhor nos habilite para sermos esses co-herdeiros com Ele, reis, no lugar do diabo e Satanás e os seus anjos. Aleluia! Que o Senhor nos abençoe grandemente nesse dia. Amém.